Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nesse vídeo eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história com autismo. Já trabalho com TEA há mais de uma década. E lá atrás, quando eu não sabia o que era autismo, quando eu não tinha sequer faculdade, o autismo entrou na minha vida como uma resposta de Deus às minhas orações. Eu queria um objetivo, eu queria um significado para minha vida. Eu precisava da provisão de Deus. Eu não tinha emprego na época e Deus me presenteou colocando o autismo na minha vida. Eu não sabia toda a história que Deus ia fazer, mas eu sabia que a partir daquele dia a minha vida teria um significado que eu não dimensionava o quanto que seria grande. E eu não sabia o que era autismo na época, eu não tinha faculdade, como eu disse, mas eu comecei a me especializar, comecei a trabalhar e ver a necessidade de ter uma faculdade. Então eu fiz pedagogia por causa do autismo. Com o passar do tempo eu vi que não era o suficiente, eu precisava conhecer melhor, eu precisava saber mais sobre autismo para ajudar as crianças e as famílias. Eu fiz algumas pós-graduações, eu fiz análise do comportamento, eu fiz diversos cursos, todos voltados para o autismo. Nenhum curso que eu tenha feito seja para qualquer outra coisa, sempre foi para o autismo. Porque quando o autismo entrou na minha vida, realmente eu entendi como uma missão e um significado, porque foi resposta de Deus. Com o passar do tempo, eu comecei a conhecer muitas crianças com autismo, muitas em São José. E muitas delas eu alfabetizei, muitas delas eu ajudei a falar as primeiras palavras, a ter assim as primeiras leituras, a aprender a ler, a aprender a escrever. E foi assim tudo muito gratificante para mim, né? Foi assim algo muito, como eu posso dizer, que não tem como pagar. Eu ensinava e eu aprendia com eles. E assim foi seguindo, né? Hoje, já depois de uma década, eu olho o autismo com outro olhar, né? Com o olhar de quem já viveu muito, de quem já esteve no chão ali da terapia, de quem já esteve com autismo, de quem já foi muito agredida, né? Muito machucada, mordida, por crianças que não sabiam se expressar, usavam um comportamento como a sua linguagem, e tudo isso convivendo com o autismo, tudo isso ali junto da sala com a criança com autismo. Eu sempre trabalhei de modo individual, eu e a criança. Eu pude aprender muita coisa sobre autismo e muita coisa que eu aprendi, eu comecei a colocar em prática, e isso mudou meu atendimento, mudou meu olhar. E nesse dia 2 de abril, eu quero falar não somente da minha história, mas falar com você profissional e com você pai e mãe de uma criança com TEA. Para você profissional, o mais importante na sua terapia é você estar com a sua criança, é você conhecer a sua criança, é você se envolver naquele momento da terapia. Às vezes eu vejo muitos profissionais que me falam nos cursos e formações que eu dou hoje, que é muito difícil entender a pessoa com autismo quando ela não é verbal, que é muito difícil não saber o que a criança quer dizer. Mas eu digo para você que mesmo a criança não sendo verbal, eu trabalhei com muitos autistas não verbais e ainda trabalho, mesmo que seja de um nível 3, toda criança vai se expressar. Toda criança, de alguma forma, seja usando o comportamento ou não, seja falando ou não, ela vai expressar o que ela quer. Nós, profissionais, precisamos aprender a observar a minha criança com autismo, aprender a me antecipar em relação às demandas dessa minha criança, para que ela não precise cair no disruptivo, que ela não precise usar do comportamento para expressar, porque quando isso acontece, é sofrido para a criança, é sofrido para o profissional. Então, nós temos que olhar o autismo com mais empatia. Nós temos que tratar a pessoa com autismo com muito respeito, com assentimento. Quando a gente se envolve, quando a gente entra, né, na tenda, que entender é entrar na tenda, a gente usa a nossa sala, a nossa terapia para entrar nessa tenda e conhecer a nossa criança, a gente vai ver que ele diz muita coisa. E a gente vai ajudar essa criança. Não tem como, profissional, você trabalhar com autismo sem você estar presente, sem você estar 100% na terapia, sem ter o respeito à criança, sem entender que aquela criança não é um diagnóstico, ela é muito mais que isso.
ela é um ser humano, ela tem necessidades, ela tem vontades. E nós, como profissionais, precisamos urgentemente ter esse olhar empático, de respeito e de assentimento com a nossa criança e, de fato, conhecê-la, de fato, observá-la, para depois a gente poder ajudar. Então, esse é o recado que eu quero dar para os profissionais e para os pais. Eu também trabalho com pais, com orientação parental, e eu sei o quanto é difícil para você, pai, para você, mãe, ter um filho com autismo. É muito difícil. Eu muitas vezes atendo pais que choram na minha terapia, porque o fardo é muito pesado, principalmente para as mães. Eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui. E todos os profissionais que trabalham com autismo, eu também peço que tenham uma acolhida muito maior com os pais. Nós não podemos julgar, nós não podemos apontar o dedo. Nós precisamos ter essa acolhida, porque não é fácil viver na pele dos pais, de muitas vezes ter que abdicar de tudo, ter que abdicar do trabalho, ter que abdicar dos estudos para ficar inteiramente voltada para o TEA. Principalmente as mães que são de crianças de nível 3 e que são sozinhas e que não têm rede de apoio. Eu quero também falar para você que conhece uma mãe, que ela sabe que ela está na batalha, que ela está sozinha, ofereça o seu apoio, ofereça a sua ajuda. Muitas vezes ela está lidando com isso sozinha. Muitas vezes o marido saiu de casa, a família não apoia e ela tem que ficar com a criança e dedicar tudo que ela tem, e muitas vezes ela nem tem forças para isso. Então, você que conhece alguma mãe de autismo, ofereça o seu apoio. Às vezes ela precisa de alguém para limpar a casa dela, então ofereça esse apoio. Não vou limpar a sua casa para você ter um tempinho maior para cuidar de você. A gente pode ajudar, a gente pode fazer muito mais pelo autismo, mesmo não sendo um profissional da área, você pode fazer muita coisa. E assim, também eu quero falar sobre o Samuel, que foi um autista que morreu, porque a mãe foi tomar um banho. Ela foi tomar um banho e a criança fugiu de casa e morreu. Morreu, caiu no rio, se afogou e morreu. É muito triste isso, né? Quando a mãe perde um filho, todas as mães perdem. Quando uma criança autista morre, todos os profissionais, todos nós sentimos também. Então, para esse exemplo do Samuel, que as mães que estão sozinhas não se sintam mais sozinhas, eu peço a você, pessoa, peço a você, profissional, que ofereça o seu apoio, ofereça o seu acolhimento, para que esse dia 2 de abril não seja somente um dia de conscientização em que a gente lembra, que a gente veste azul, que a gente coloca aí um símbolo do autismo no peito, mas que seja também parte da nossa vida. Juntos, a gente pode fazer muito mais, ajudando pessoas com autismo, ajudando famílias com autismo e também nos ajudando, porque quando o autismo entrou na minha vida, ele transformou a minha vida, foi um divisor de águas, ele mudou o meu caráter. E eu tenho a Márcia antes do autismo e a Márcia depois do autismo, numa versão muito melhorada, muito melhor mesmo, com caráter melhor, porque viver com autismo a gente aprende muito mais do que ensina. Esse é o recado, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês, perdão aí por ter sido muito longo, mas estamos juntos, a gente precisa estar junto. Eu coloquei aqui para lembrar que eu tenho uma aliança com as famílias, com os pais de autismo, que a gente tá junto e ninguém, absolutamente ninguém vai soltar a mão de ninguém. E mãe, mais uma vez, você não está sozinha. Um beijo grande no seu coração, que esse dia 2 de abril seja mais que um dia, seja um grande significado para sua vida e gratidão.